Quem somos nós para estar perto do Senhor? O Senhor coberto de glória, de honra. Um dia o Senhor nos fez assim. De glória e de honra nos coroaste, parecidos com o Senhor. Mas hoje somos arremedo da criação. Tanto que muitos nem conseguem acreditar que somos feitura sua. Mas o Senhor nos dá essa oportunidade de louvarmos ao Senhor. Enche a nossa alma, Senhor, mais do que com emoções. Enche a nossa alma com a certeza de que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. O que é louvar a Deus, não é? Da onde surge o louvor? De que tipo de gente surge o louvor? De onde ele vem? Na verdade, a gente é tão pouco que o louvor, ele não surge do nosso coração. Ele surge de lá do céu. O Espírito. O Filho intercede com o Pai envia o Espírito. O Espírito toca no seu coração. E aí produz como um músico soprando ou tocando num instrumento, produz o louvor. Esse louvor, quando sai dos nossos lábios, ainda assim não é digno de ser aceito por Deus, manchado, maculado com quem a gente é, com o nosso orgulho, com aquilo que a gente acha que pode ser, misturado com as falhas da gente. Mas aí o Espírito pega esse louvor e leva. O Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, diante do Pai, cheio de glória e de majestade. A glória dele é tão grande que a gente já não pode mais estar diante dele. Por isso Jesus está entre você e ele. Aquele louvor é levado ao Senhor Jesus. O Senhor pega o louvor no seu incensário de sumo sacerdote. Mistura com gotas do seu sangue. A justiça dele maravilhosa. Apresenta esse louvor diante do Pai. E o Pai aceita. E devolve para nós o louvor em forma de bênçãos. E aí a gente pode sentir isso que a gente sente. Provar um pouquinho do que é louvar a Deus na presença dEle, uns dos outros, apesar de quem a gente é. Deus tem dado essa oportunidade para nós, de estarmos diante da presença dEle. Quando eu era menino, minha mãe vivia dizendo que tinha anjo atrás da gente. Ela dizia, tem sempre o anjo. Minha avó tinha no quarto dela um quadro, e que tinha duas criancinhas brincando à beira de um precipício, e um anjo bem atrás. E eu costumava, de vez em quando, escondidinho, encostar na parede para dar uma pressionada no anjo, para ver se ele saía para eu enxergar. E depois, um pouquinho depois, eu comecei a ouvir dentro da igreja que o diabo é o nosso adversário, que ele corre ao nosso redor. Ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas Deus nos diz na Bíblia como Ele se move ao nosso redor. Como é que Ele faz no mundo espiritual? Como Ele nos acolhe e nos conduz quando a gente o busca, simplesmente o busca. E no Salmo 139 ele começa dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante.
e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso compreender. E aí eu descobri que quando eu busco Deus, na manhã, na madrugada, quando eu busco Deus durante o dia, é desse jeito que eu ando. Quando eu vou ao banco, quando eu vou ao trabalho, quando eu estou na escola. E é por isso que o diabo, meu adversário, ele anda ao derredor bramando, procurando me tragar. Mas ele não vai conseguir. Porque o Senhor está ao meu lado, por todos os lados. E sobre mim, Ele estende a sua mão. O Senhor é esse maravilhoso. Eu descobri que isso tudo está acessível a mim à distância do monte. A gente encontra Deus ali no monte. Você lembra quando ele falou com a samaritana, né? Ela tentou entrar numa discussão teológica. Senhor, em qual monte a gente deve adorar? Mas Jesus não queria entrar em discussão teológica. Ela estava perguntando, na verdade, Senhor, qual é a igreja mesmo que é a certa? É a sua, dos judeus ou é dos samaritanos? Aí Jesus disse, olha, saiba que vai chegar um tempo, e já chegou, quando o meu povo vai me adorar em espírito e em verdade. Não vai ser nem nesse monte, naquele. O monte, na verdade, ele está na minha casa, na sua casa, acessível a nós. E Deus acessível à distância desse monte. Basta eu subir o monte, eu chegar ali. E toda essa glória, toda essa proteção, ela está à minha disposição, assim, palpável, verdadeira. Basta eu querer. Quando tudo estiver escuro, sombrio, foge para o monte. Quando tudo estiver difícil, quando as coisas forem intransponíveis, quando você olhar para dentro de você, ao redor, quando você olhar para os seus fracassos e eles parecerem maior, foge para o monte. Quando tudo estiver tão bom, que esteja irresistível fugir de Deus, foge para o monte. Esse é o lugar. Deus quer encontrar você e a mim lá, no monte. Foge veloz para o monte, ó pecador, sem tardar. Busca perdão junto à fonte, fonte que está a jorrar. Lá fluirás passos santos, lá findarão os teus prantos. Olha do céu os encantos e venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Sente terror tua alma, buscas a paz, pecador, has de gozar doce calma junto do teu Salvador.
amável, quer só teu bem em cada instante. Não fiques, pois, vacilante. Ó, venha Jesus sem tardar. Ó, venha Jesus sem tardar. Foge veloz para o monte, ó pecador, sem tardar. Lá fruirás paz dos santos, lá findarão os teus prantos. Olha do céu os encantos e venha Jesus sem tardar. Ó, venha Jesus sem tardar. Tem dois tipos de pessoas que sobem o monte. A gente sobe o monte para se encontrar com alguém, para se comparar com alguém. Alguns sobem um monte, se comparam com Deus, se encontram com Ele lá e descobrem quão pequenos são. E aí voltam e sabem que são nada. E que dependem totalmente do poder daquele com quem se encontraram, para poder viver aquilo que Jesus ensinou. Outros sobem um monte, acham que se encontraram com Deus, encontraram consigo mesmos lá em cima. Como eles não encontraram Deus, não se compararam com ninguém ainda, e a gente tem que se comparar com alguém, não é? Essa é a desgraça do ser humano, se comparar com os outros. E aí eles se comparam com os outros e começam a pensar assim: aquele não subiu o monte como eu, ele não está como eu, não é bom como eu. Eu sou desse segundo grupo. Muitas vezes quando eu subo o monte e desço de lá de cima e olho, e de repente alguém sobe no púlpito e logo vem um pensamentozinho assim na minha cabeça: será que ele sobe o monte como eu? O que será que ele tem de bom para falar para mim? A minha raça é uma raça difícil, chama pastor. Pastor é teólogo, estuda a Bíblia, conhece. Quem pode pregar para mim? Aí Deus tem que me pegar de lá, tem que me levar para cima de novo, para cima do monte. E aí eu tenho que olhar para Ele. É difícil olhar para Ele depois que a gente erra 1, 2, 3, 10, 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Aí a gente já está ouvindo uma vozinha que começa a ficar eterna, dizendo na cabeça da gente assim: você vai pedir perdão de novo do mesmo pecado? Você não devia fazer isso. Você já não percebeu que não adianta para você? Sofonias 3, do verso 11 em diante, tem uma promessa maravilhosa para gente como nós. Nós assim, eu e você, que pertence à minha classe. A classe daqueles que não conseguem controlar muitas vezes a sua crítica, aquele sentimento de se achar sempre em cima do monte. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba,
e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Se você retorna para o monte, e volta, e não desiste, e não ouve aquela vozinha, e se você se humilha e pede perdão, mesmo que uma voz castigue você e diga, não adianta, vai pedir perdão de novo da mesma coisa. Deus tem essa promessa. Naquele dia, ele diz, naquele dia, que dia que será esse? Que dia? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Há pouco tempo eu descobri que Deus está assim tão palpável. E parecia que a coisa mais maravilhosa do mundo era descobrir que Deus estava assim, querendo falar comigo, tão pertinho. Ele queria falar comigo pela Bíblia, Ele queria falar comigo pelas coisas que aconteciam ao lado, pelas pessoas. Tantas vezes eu tenho ouvido gente falar comigo, e de repente diz, olha pastor, eu quero te falar um negócio. Eu estava falando com o tal fulano, e de repente eu vi um monte de bobagem e tal, e eu disse para ele, eu corrigi, disse, olha, você não devia... E naquela hora eu olho para Deus e digo assim, tá bom Senhor, estou entendendo. Isso aí que ele está falando é para mim, não é? É o Senhor falando para mim, me corrigindo. Eu percebi que Deus fala pelas pessoas. Esses dias um amigo meu, advogado, disse para mim, pastor, eu fiquei emocionado outro dia, como Deus falou comigo pelo meu menino de 8 anos. A gente estava indo de carro, de repente num momento ele disse, pai, mãe, o que foi filho? Eu queria falar um negócio para vocês, sabe? Eu tenho pensado e Jesus, Ele está voltando. Eu queria dizer para vocês que eu já tenho uma solução. Quando Jesus voltar, eu já decidi, eu vou conversar com Jesus. E eu já me ofereci para Jesus, para ficar no lugar de vocês. Porque eu não quero que vocês fiquem, eu quero que vocês vão para o céu. E eu me ofereci, eu vou ficar no lugar de vocês. E ele disse, eu entendi tudo, pastor. Porque o nosso filho não está vendo na gente vida de quem vai com o Senhor Jesus quando Ele voltar daqui a pouco. Enquanto ele falava, ele tinha lágrimas nos olhos, e aí ele falou, mas não foi só isso não. No dia seguinte, eu estava saindo para o trabalho, ele veio correndo, trouxe a Bíblia dele infantil assim, disse, toma pai, toma, leva a minha Bíblia. E eu falei, mas filho, por que você está me dando a sua Biblinha? É porque a gente não fez o culto hoje de manhã aqui em casa, pai. E eu estou dando para você fazer o culto lá no seu trabalho, lá onde você vai. E aí, eu olhei para ele e digo, tá bom filho, faz assim, fica com a sua Bíblia, eu tenho a minha dentro da pasta, eu vou chegar lá, vou fazer o meu culto, e quando eu voltar para casa hoje de noite, a gente vai se reunir aqui em casa e vai fazer o culto, tá bom? Deus fala pelas pessoas, Ele fala pela Bíblia, Ele fala de maneira eloquente, forte, o tempo todo. Ele anda assim ao nosso redor, Ele sabe quando a gente deita, quando a gente levanta, Ele esquadrinha o nosso pensamento, a palavra não chegou à boca, à língua, e Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. E Ele está assim, tão presente, tão presente. Basta a gente sintonizar nele, querer, pedir. Eu não aguento mais esperar esse mundo, você aguenta? Não suporto mais despedida, separação, não suporto mais chegar e sair, não suporto mais ouvir que alguém que você ama muito ficou com uma doença terrível, que alguém morreu.
Não suporto mais ver gente sofrendo por causa de dinheiro, por causa de depressão. Alguns por muito dinheiro, outros por pouco dinheiro. Não suporto mais viver na insegurança. Sem dúvida, Jesus está voltando. O maior de todos os sinais é que gente de coração duro, terrível, como eu, tem buscado mais Deus. Mais Deus. Deus tem tocado, tem falado, Ele tem gritado. Eu sempre tive vontade de amar Jesus, mas eu nunca conseguia. E eu pensava, tem uma música que eu canto que diz assim: eu quero ver Cristo. Mas eu não quero ver Cristo no céu, eu quero ver minha família, meus filhos, minha mulher, eu quero ver meus pais. Mas a música dizia: eu quero ver Cristo. Senhor, é mentira quando eu canto essa música, me perdoa. E aí Deus começou a me colocar assim um amor por Cristo, pelo que Ele fez, pelo que Ele é. Eu não aguento mais de vontade de ver Cristo. Mal posso esperar para poder ver o meu lar, rever os meus amados, Cristo ali, o sol da justiça. De novo, seres humanos glorificados diante de um Deus de glória, olhando face a face, e não mais louvando nesse método todo esse exercício espiritual que os céus fazem para que o meu louvor seja levado daqui para lá e Deus toque e vá mas assim, face a face, olhando para o Senhor e dizendo: ó Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque tu fizeste por mim o que eu não podia fazer. Deste o primeiro, o segundo, o terceiro passo, me alcançaste lá no fundo onde eu estava. Tantas vezes eu caí, tantas vezes, Senhor, eu te confessei o mesmo pecado, e o mesmo pecado eu digo: Senhor, eu olhei de novo, eu não queria ter olhado, Deus, eu já estou envergonhado, o Senhor me perdoa. Perdoa o filho. Do que mesmo? Deus, eu olhei para onde eu não devia ter olhado, o Senhor me perdoa. Perdoa o filho. Do que mesmo? Senhor, eu já disse, eu olhei para onde eu não devia ter olhado. Perdoa. Perdoa o filho. Do que mesmo? É porque eu me esqueço, filho. Eu esqueço. Você pode confessar 1 milhão de vezes, e 1 milhão de vezes eu vou esquecer. Eu lanço nas profundezas do mar. Aí você vai ouvir de Jesus assim, abrindo os braços e dizendo: vem, filho, não preciso mais te perdoar, porque não tem mais pecado, não tem mais dor. É isso. Mal posso esperar. E você? Então se agarra também, junto comigo. Vamos para o hall daqueles que querem subir o monte, mas que precisam de ajuda até para isso, mas que não desistem, não largam, não regressam, não retornam, porque a gente quer ir para o lar. Depois de tanto esperar, escutei uma voz do céu, tão forte como um trovão, como águas a jorrar. Não tinha como duvidar, pude ouvir o coro cantar, e um anjo apareceu, e então sorriu pra mim.
Mal posso esperar pra herdar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Não posso nem acreditar que meus olhos podem ver a glória do Senhor Jesus, a estrela da manhã. Vestida a noiva já está com as puras vestes dos santos, a espera terminou, meu nome Deus chamou. Mal posso esperar pra herdar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Abraçar e estar juntinho aos meus, chorar, sorrir, louvar, pois o dia enfim chegou. Mal posso esperar